Olá pessoal, eu sou Rafael Ferreira e hoje eu quero falar um pouco sobre controle. A questão do controle. O que é controle? Né? Então a gente tem uma necessidade, né, como seres humanos, de controlar situações, porque o controle ele traz segurança, ele traz uma sensação de segurança. Bom, agora que eu já estou organizado, já sei como eu vou fazer, né, eu me sinto seguro. E a segurança, essa segurança que essa sensação, né, de achar que a gente tem as coisas controladas traz, começa a ser um pouco viciante por essa mente consciente, né, que a gente tem, essa mente que a gente pensa, constrói, essa mente racional, e a gente começa a querer, né, e se começa a se habituar a buscar o controle, a querer controlar as situações, e aí você se prepara, né, por uma situação e ela está em tese controlada e de repente uma coisa muda, né, sai um pouco daquilo que você tinha imaginado e aquilo vai gerar uma ansiedade muito grande, começa a gerar um desconforto grande. E aí por que isso acontece? Porque por conta dessa questão do controle, de achar que a gente tem a necessidade de controlar as situações. Então o que acontece? O que a mente consciente precisa? Ela precisa de referência. Então, por isso a gente utiliza referências. Mas a referência não serve para a gente controlar as situações, mas para a gente se organizar. Então, a gente se organiza utilizando as referências e mais ou menos tendo ideia de como as coisas vão acontecer. Isso seria um controle, vamos dizer assim, saudável. Eu não preciso ter tudo fechado, eu preciso ter uma ideia do que vai acontecer, mais ou menos organizado como eu vou fazer, mas deixar que as coisas fluam. Por quê? Porque no momento em que a gente está fazendo uma atividade, que a gente está se relacionando com outras pessoas, que a gente está interagindo com outras pessoas ou em ambientes, existem muitas variáveis para a gente tentar calcular tudo e querer que tudo saia, tudo fique dentro do controle, né? Agora, se a gente se organiza e permite que as coisas fluam, né, mais ou menos eu tenho uma ideia e aí eu vou de acordo com a música, né, de acordo com o fluxo, né, que as coisas estão acontecendo. E aí eu trago para minha vida flexibilidade, né, eu trago para minha vida versatilidade e aí eu consigo me organizar melhor sem a necessidade de ter que controlar. E com isso eu vou diminuir o quê? Eu vou diminuir a ansiedade, eu vou diminuir a insegurança, né? Eu vou me sentir mais seguro, porque conforme eu vou treinando e fazendo essas situações menos controladas e mais flexíveis, eu vou ficando mais seguro, né? Então eu vou entrando num processo mais de segurança, porque eu vou me acostumando, me habituando a deixar as coisas mais soltas, mais fluidas. E, claro, sempre trazendo para uma organização. Então eu me organizo, compreendo mais ou menos o que eu vou fazer, estudo, enfim, faço todo o processo que eu estou me propondo fazer e depois disso eu vou seguir, né? Quando a gente faz isso, as coisas realmente facilitam e a gente vai, vocês vão perceber quanto diminui de ansiedade, as inseguranças. Só que tem uma outra questão, né? A gente não opera só numa mente consciente, a gente opera numa mente inconsciente e subconsciente e consciente. Então, o que é isso? O nosso cérebro, a gente tem um cérebro cognitivo racional, que é essa mente consciente, que controla mais ou menos 5% aí do sistema fisiológico. E a gente tem um cérebro límbico, um cérebro emocional, que está envolvido com a mente inconsciente e subconsciente, que controla mais ou menos 95% do sistema fisiológico. Então, muitas das questões que a gente tem, às vezes dificuldades que a gente tem de lidar com o dia a dia, de lidar com essas situações e não querer controlar, né, e que gera muita insegurança, muita ansiedade, elas vêm também de padrões de memórias que estão lá no nosso inconsciente e que a gente não sabe disso, mas que tem uma memória lá associada a uma emoção que é entendida como ruim ou desconfortável e que faz o organismo entrar em reação de proteção e gerar respostas de defesa, respostas, né, de
de emergência. E aí a gente não consegue, muitas vezes, ter boas respostas para as situações da nossa vida e que exigem essa versatilidade, essa flexibilidade, um dinamismo maior, né? E aí a gente começa a ficar, gera muita insegurança, muita ansiedade, porque a gente tenta querer, né, quer controlar a situação. Então, o que acontece? A gente precisa também, além do nosso consciente, ir buscar essas memórias e tratá-las, mudar esses padrões, para que também numa situação que acontecer, por mais consciente que eu esteja dela, um processo liberado no meio consciente não atrapalhe a minha resposta e eu consiga me sentir mais seguro, mais tranquilo mediante as situações, mesmo de que ela saindo daquilo que era uma previsão que a gente tinha feito, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Então, uma das grandes ferramentas que a gente tem, técnicas para ajudar a tratar esses padrões, ajudar a gente a ter uma vida mais flexível, uma vida mais fluida, é o Theta Healing. Então, o Theta Healing é uma técnica que a gente consegue ajudar a desbloquear essas emoções, desbloquear esses padrões, né, que chamam crenças limitantes, são as emoções que acabam, que são entendidas como ameaça pelo nosso organismo e acabam gerando esses padrões que a gente muitas vezes não entende por que a gente manifesta, por mais consciente e racional que a gente esteja deles, tá? Então, o Theta Healing pode ajudar a você, caso você, né, sinta essa questão do controle, e como outras também, uma diversidade de questões que a gente pode tratar, mas dentro desse aspecto do controle, o Theta Healing pode te ajudar bastante a liberar essas crenças, liberar essas memórias e você conseguir conscientemente e inconscientemente ter uma vida mais fluida, mais flexível e quando acontecer uma situação, você conseguir dinamizar, resolver ela de uma forma mais fluida, sem ficar muito ansioso, sem ficar inseguro, né, sem gerar um estresse muito grande em relação ao que está ocorrendo. Tá bom, pessoal? Então eu queria falar um pouco sobre esse aspecto e como a gente pode tratar, né, de uma certa forma, buscar uma ajuda para isso. Claro que não é só o Theta Healing, mas tem várias outras técnicas que podem, mas no meu caso hoje eu quero falar especificamente, estou falando do Theta Healing. E confiram, tem um vídeo meu também que eu explico um pouco mais sobre o Theta Healing, sobre como ele atua, como é no sistema fisiológico. Então assistam lá também, tá bom? Então, pessoal, valeu, até mais.